Ó, capítulo 9, o pecado de Israel e a sua consequência. Verso 1 diz assim: não te alegres, ó Israel, até saltar, como os povos, porque te foste do teu Deus, como uma meretriz, a marcha apaga sobre todas as eiras de trigo. Aqui, na verdade, fala para Israel não se alegrar, porque eles estavam num período de prosperidade e achavam que Deus estava de acordo. Mas ele diz aqui não, porque vocês deixaram a Deus e foram como meretriz, amar outros deuses, no caso os amantes, que é o ponto central do livro do início, nós sabemos. Aí fala assim: a marcha apaga sobre todas as eiras. Isso aqui é uma alusão aos atos de cerimônia, de cultos de pagãos que eles faziam, cultos aos deuses chamados deuses da fertilidade. No caso, na hora da debulha do trigo, eles consagravam aquela colheita a esses deuses, né, sobre a eira. Então aqui é provável que seja a primeira colheita dedicada a Baal ou a qualquer outro deus, no caso da fertilidade. Por isso que ele fala assim, ó: a marcha apaga sobre todas as eiras de trigo, né? Aí fala: a eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Isso ele está dizendo o seguinte: ó, vocês pensam que esses deuses são da prosperidade? Não. Eu, na verdade, vou permitir que vocês venham verificar que isso aí não tem nada a ver com Baal, não. Aí está dizendo: olha, vocês vão ser lançados fora. Olha no 3, ó: na terra do Senhor, ó, não permanecerão. Mas Efraim tornará o Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Está dizendo: vocês estão sacrificando aos ídolos aquilo que é meu. Por isso que eu vou levar vocês para o sofrimento, que é o Egito, e na verdade é a Assíria, e lá vão comer comida imunda, quer dizer, alimentos impróprios, que eram proibidos para o povo de Deus. E desde que Israel foi espalhado pelo mundo, eles passaram a ter um tipo de alimentação diferente, comportamentos diferentes, porque na verdade estavam na terra e não guardaram os mandamentos de Deus. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para eles suaves, porque derramar vinho era consagrar a bebida a Deus, tanto no holocausto, quanto muitos faziam e derramavam a bebida consagrando a Deus dos seus cálices. Aí fala assim: os seus sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores, ou seja, comida de sofrimento, né? Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Tipo, tudo que vocês recolherem não vai ser para Deus. Vocês mesmos vão ter que comer o pão da imundícia, porque o pão imundo aqui tem uma conotação: pão imundo, vida imunda. Então, automaticamente, longe da vontade de Deus. Ele fala aqui assim, ó, no 5, ó: que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor, quer dizer, nos dias que eram comemorados as festas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, né, e etc. Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará. O desejável na sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá: o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade também avultará o ódio. Veja que ele fala: chegaram os dias da visitação, dia da disciplina. Chegaram os dias da retribuição, de receber de acordo com o que fizeram. Aí fala: Israel saberá: o profeta é um insensato, ó. O homem de espírito é um louco, porque o profeta era aquele que estava ali justamente para representar o próprio Deus. E o Oséias era esse homem. Então, quando ele fala assim, o homem de espírito, o profeta é um insensato, quer dizer, só um louco para falar tudo isso, correr risco de morte e continuar falando. Mas porque ele estava submetido ao Espírito de Deus. 8. Ó. Efraim era vigia junto com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos. O inimigo na casa do seu Deus. Isso aqui é o seguinte: quando ele fala Efraim era vigia junto com Deus, porque Efraim, por ser a cabeça das nações e a tribo mais importante, mais próspera, automaticamente ela se tornava responsável por proclamar essa verdade de Deus. Só que aqui ela vacila. E quando ele coloca o profeta, no caso, é como um laço de caçador de aves, ó, em todos os seus caminhos.
Porque ele denuncia a infração, ele fala do erro. Aí diz: o inimigo na casa do seu Deus. Por quê? Ele automaticamente serve a esse Deus e ele cria toda uma armadilha, que são as condenações em relação à prática desses elementos. Por isso que aqui entra uma grande repreensão no caso, né? 9, muito profundamente se corromperam como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Vamos lá. Quando fala dos dias de Gibeá, Gibeá era marcada, porque foi aquela cidade que lá em Juízes 19 até o 21, os benjamitas violaram a concubina de um levita, e deu uma confusão danada, violentaram a moça e tal. E além do mais, Gibeá também era chamada Gibeá de Saul, que era benjamita, e ele era tido como um grande símbolo de desobediência. Então, quando você fala de Gibeá, Gibeá tanto era conhecida por causa daquela tragédia de Juízes, como também pela desobediência de Saul e de sua casa. Então, falar de Gibeá era falar automaticamente de quê? De uma destruição. E como eles iriam para cativeiro, eles ali teriam grandes sofrimentos. Por isso, quando nós lemos ali atrás, quando falou que porque eis que eles se foram por causa da destruição aqui, mas o Egito os recolherá. Só que o Egito seria a versão justamente da Assíria. Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Lembra? Espinhos haverá nas suas moradas. Sinal de que ficaria totalmente devastado. Quanto a Efraim, a sua glória, quer dizer, a sua presença, como ave voará, ou seja, perderia aquela glória, aquele resplendor. Não haverá nascimento, não haverá filho nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Porque ele está falando dos filhos que não se criariam, no caso da divisão, do afastamento. Várias circunstâncias aqui automaticamente estavam sendo colocadas em pauta, e ele está dizendo claramente que eles seriam apartados do próprio Deus. Efraim, assim como Tiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Ele fala de Tiro, que é uma nação estrangeira, mas que na verdade fica numa área bonita, que é a área do Líbano. E está dizendo que Efraim também está plantado bonito na sua terra, só que será levado ao matador. O matador aqui é o punidor, no caso, o executor, que era a própria Assíria. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Aí quando fala madre que aborte, era símbolo de uma mulher que não tem filhos. E quando fala seios, né, no caso secos, porque a criança não consegue viver, porque não tem comida da mãe. Então a madre é seios secos. E a madre que aborta, quer dizer, ali seria designado o fim daquele sistema. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Veja que mais atrás ele falou de Gibeá. Agora fala de Gilgal, que era outro ponto também muito importante. Além de ser um ponto inicial de Israel, também se tornou culto a Baal. E por sinal também estava associado ao rei Saul pela desobediência, porque Saul também cometeu atrocidades ali, em 1 Samuel capítulo 11. Então, na verdade, 11, 12, 13, aquela parte ali, então tudo isso aqui leva à desobediência. Como Saul é símbolo de desobediência, então Gibeá, Gilgal, são símbolos de afrontas ao Senhor. Aí ele fala assim, lançarei fora de minha casa. Qual é a casa que ele fala aqui? A casa aqui não é somente o templo, a casa que ele se refere é o território dele, o território de Israel. Aí ele fala assim: Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Vê bem, ele está falando de uma diminuição desse povo, na terra e fora dela. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão
entre as nações. Quer dizer, não me ouviram na terra, a punição é ser lançado fora da terra. E lá perecerão por tudo isso que fizeram. Era uma grande punição do Senhor que viria sobre o seu povo, o povo de Israel. Este foi Oséias capítulo 9.